Olá a todos, futuros guerreiros. Vamos começar então nossa quarta aula de português para concurso militar. Hoje o nosso assunto será gramática histórica e gramática comparativa. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, caso você não tenha feito, deixe seu like e compartilhe e comentem após assistir o vídeo, porque assim você vai estar engajando mais o canal e ajudando outros militares a também conquistar a sua farda. Vamos começar. Primeira pergunta é: o que é gramática histórica? Bom, gramática histórica analisa e estuda suas origens e a evolução do seu uso até os dias de hoje. Então, basicamente falando, resumidamente falando, a gramática histórica ela estuda toda a origem de um idioma. Como exemplo, eu vou usar a nossa língua portuguesa. O nosso português ele começou em uma época chamada pré-românica. Se estendeu na era românica, passou para o galego português, evoluindo para o português arcaico, que é a origem, o ancestral do nosso português atual, e por fim, o nosso português moderno. Resumindo, nossa língua portuguesa começa na pré-românica, passa para a românica, tem origens islâmica, que é o galego é o islâmico, até chegar no nosso português atual. Então podemos afirmar que é feito um recorte temporal para analisar a estrutura da língua daquele período até o atual. Podemos até analisar as mudanças no modo de falar e escrever de outros períodos. Claro, se você pegar o português pré-românico, que é o primeiro, até o nosso português atual, há uma grande diferença. Vamos para mais alguns exemplos. O pré-românico, que eu havia citado no começo do vídeo, teve influências bárbaras, celta, visigodos, suevos, até os vikings participaram, incluindo a sua cultura. Já a românica já introduziu o latim original. Então, a língua bárbara se juntou com a língua latina, trazida pelos romanos. Já o galego português teve influência árabe, dos islâmicos. Houve um período da história em que o povo árabe começou a invadir alguns territórios românicos e a conquistar alguns deles. E é claro que ele acabou influenciando a língua local com a sua própria língua também. Já o português arcaico, ele teve influência hispânica. O que é hispânica? São línguas de origem espanholas. Ou seja, o espanhol também influenciou a nossa língua portuguesa. E por fim, o nosso português atual é um idioma que nós já adotamos, falamos e utilizamos. Então não esqueça que para nós hoje falarmos, nos comunicarmos, tivemos toda essa origem. E quem estuda a origem do nosso idioma ou de qualquer idioma é a gramática histórica. E vamos para a segunda e última pergunta. O que é gramática comparativa? Como o próprio nome diz, a comparativa busca comparar a língua original e todas as outras línguas que partem do mesmo tronco linguístico. Ou seja, enquanto a gramática histórica se preocupa em estudar a origem, a comparativa se preocupa em verificar as diferenças ou as similaridades entre os idiomas, entre as palavras do nosso idioma. Como exemplo, eu trouxe algumas variações da língua usando como referência a frase bom dia. Perceba que se eu estivesse na Itália, eu falaria buongiorno. Se eu estivesse na Espanha, eu falaria buen dia. E se eu estivesse na França, eu falaria bonjour.
Então perceba que aqui, essas três maneiras de você pronunciar, buongiorno, bom dia e bonjour, varia do mesmo tronco linguístico. Todas elas tiveram influência na língua românica. E quais palavras ou quais letras se coincidem das três formas de pronunciar? A comparativa, ela foca em verificar quais palavras os três idiomas têm em comum. As duas primeiras letras, ou as três primeiras letras de cada frase coincidem. Então, esse bom, esse bu, esse bom de novo, essas três iniciais são o que tem de similaridade. Concluindo, quais letras a gramática comparativa verifica similaridade? Qual das palavras existem letras que são idênticas, inicialmente idênticas? Todas as três primeiras têm a mesma origem linguística. Muito bem. E se você chegou até aqui, futuros guerreiros, eu peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comentem depois. Assim ajuda o canal a ter mais e mais vídeos com mais e mais qualidades. Vamos agora para as questões de concursos para testar os seus conhecimentos, o que você absorveu aqui neste vídeo. Eu trouxe aqui duas questões tiradas de provas para testar os seus conhecimentos do que você absorveu na aula de hoje. Então, pausa o vídeo, leia a pergunta e tente responder aí qual a alternativa correta. Primeira pergunta. Estuda suas origens e a evolução do seu uso do início até os dias de hoje, ou seja, até os dias atuais. Muito bem, é a histórica. Pergunta 2. O português, por exemplo, é estudado junto com outras línguas que têm como qual origem? Qual é a origem principal do nosso português? A origem principal do nosso português, logicamente, na árvore genealógica, é a românica. Parabéns pelos acertos. E, logicamente, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa o like. Agora sim, pode compartilhar, comentem. Se você é novo no canal, vou deixar os links também abaixo para você assistir o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo, para se preparar ainda mais para as suas futuras provas que irão fazer. Muito bem, agradeço mais uma vez pelos comentários, pelo compartilhamento, pelo like e até a próxima, futuros guerreiros militares, força e honra para todos.